panorama da música tradicional, como é que estamos? Como é que o professor está a ver atualmente esta realidade, enfim? Eu sou logo atirado para a berlinda. Eu sou logo posto na berlinda. Pronto. E depois cada um vai falar da sua associação, daquilo que gosta de falar, enfim, o que é que tem que Repare, como é que estamos? O que é que está a surgir? Nós, nos dias de hoje, mesmo aqui neste rincão a meio do Atlântico metido, não é? Nós vivemos um mundo, como dizia Marshall McLuhan, um mundo pequeno, não é? O mundo ficou mais pequeno, ficou numa espécie de aldeia global, não é? A nossa aldeia global, porque as pessoas estão fartas de falar nisso. E o que é que acontece? Aqui a Madeira ainda ficou mais pequenina também. Hoje, contrariamente àquilo que ocorria no passado, hoje é inevitável cada um de nós, todos nós, vivermos confinados a um mundo onde a comunicação é mãe de tudo, não é? A comunicação é extremamente importante. E a comunicação está aí, ao milímetro, ao segundo, não é? Nós acabamos por receber essas doses maciças de comunicação que vêm do mundo inteiro, assim, como as enxurradas da nossa repera, quando ela vem por aí abaixo. E as pessoas, repare, quando antigamente toda essa tradição, toda essa música, valores, objetos, estava aí conservado, não é? As coisas ficavam aqui. Hoje, não é? Já não é assim. Nós ouvimos a tradição chinesa, as pessoas são sensíveis a isso, a tradição da América Latina, não é? E isso entra por aí dentro e as pessoas, pronto, estão permanentemente em contacto com essa mundividência de todo o mundo, não é? Da tradição de todo o planeta. O que é que acontece? Obviamente, não é? As pessoas, se calhar, às vezes ouvem-se cantar o Feliz Navidad, em vez de se cantar o Da Serra Vem um Pastor, já se cantam, às vezes, e depois todos os compartimentos, o princípio dos vasos comunicantes está aqui. Vêm os nossos imigrantes lá da Venezuela e trazem com eles a sua cultura. E tudo isto se misturou um bocado, está a ver? Tudo isto se misturou e acabou por atenuar essa força de tradição que hoje, embora ela esteja bem viva, não é? Embora ela esteja bem viva. E depois há fenómenos também que não são assim tão pouco importantes no meio disto tudo, não é? Hoje as pessoas já têm algum receio em matar o porquinho, e repara, associado à matança do porco no Natal, há todo um conjunto de manifestações de caráter musicológico, etc, etnográfico, como disse há bocadinho muito bem, tudo isso está a perder importância. Talvez não esteja a perder importância, mas já não tem aquela dominância que tinha no passado. Quer queiramos, quer não, por muito que nos custe. E custa-me a mim, está a ver? Porque eu vivi essas coisas por dentro, não é? Com os meus avós, nós íamos aqui e ali, eu cantava os reis, ia à missa do galo e às missas de parto, e matava-se o porquinho e tudo isso. E isso agora, repare, isso perdeu-se, não é? Há meios de comunicação social. Repare, isso era um fator de agregação da família e dos amigos. E agora, a realidade é essa, eu tenho que dizê-lo em relação a mim. Há uma dissolução dessas práticas, não é? Mesmo a minha família, que se encontrava com imensa regularidade na Páscoa, no Natal, nos Reis, no Carnaval, não é? Que se encontrava. Está bem, as pessoas podem dizer, fala por ti,
É possível que outras famílias que isso não aconteça, mas eu penso que não acontece com a frequência e com o peso que tinha no passado. É o que eu penso. E repare, o que acontece por causa disto tudo, das televisões e da rádio e da PlayStation e não sei o quê, todas essas coisas, essas práticas que nós vemos com uma certa pena, do carrinho de verga, de cana de verga, da joeira e não sei o quê, isso está, quer queiramos, quer não, a desaparecer. Penso que o Danilo poderá falar disso. Sim, sim. Ele tem um belíssimo museu com peças extraordinárias e ele sabe das coisas que algumas estavam assim a pulverizar-se, degradar-se, não é? E ele conseguiu apanhar uma peçazinha aqui, porque se a gente for a falar da cestaria e de todas essas coisas da tradição do passado, não é? Isso está a desaparecer, quer queiramos, quer não. Agora, nós podemos colocar uma questão. Será que hoje não se está a construir uma tradição para o futuro? Que é uma coisa estranha para nós. Mas uma tradição o quê? Uma tradição de computadores, não é? Vamos ter no futuro uma tradição. Pois a realidade é que antigamente não se falava de uma antropologia, de uma arqueologia industrial. E hoje já é importante o engenho, a máquina, a roldana, está a ver? Que se calhar não era considerado um objeto, enfim, com valor etnográfico, não é? Se podemos dizer assim. Hoje, quem sabe se no futuro muitas das coisas que estão a ocorrer hoje, se não serão tradição. Estranhamente para nós, isto pode, creio, nessas coisas de tradição como? Coisas que nós rejeitamos hoje como tradição, que nunca poderão ser tradição. Quem sabe? Nunca se sabe. E há essa recuperação, há uma tentativa de recuperar também, trazer o passado, as tradições, e a música pode ser é uma parte fundamental disso, dessa recuperação. O que é que acha, Daniel? Em termos da sua associação, o que é que tem acontecido? Em relação às tradições, neste momento, por exemplo, o professor Mariana falou, quase as missões da parte. O povo está a viver mais atualmente as missões da parte do que vê tanto para trás. Acha? É isso? Sim, pelo menos eu noto maior fluxo de pessoas nas igrejas, mesmo dentro das igrejas, não é só na parte profana após a missa. Noto bastante isso, noto que as pessoas têm uma sede e têm sede de aprender aquilo que nós cantamos. E os mais novos aprendem vem malta nova, quando digo nova, não é aqueles jovens bem jovens, mas é aqueles com 20 e tais anos já têm uma certa responsabilidade. Essa gente também já gostam de participar nisso. Obviamente, em relação às matanças do porco, essa é uma tradição que tem. Pode haver sempre uma ou outra família que mantém, mas isto tem uma tendência de acabar futuramente. Trazer para a praça pública as matanças do porco, que é a mesma coisa, trazer o contato dos reis, pensando no palco, é perder as suas próprias redes, não é? Em relação ao de facto, quando falou na cesteira, aí o Mário André já esteve lá no museu, perdemos uma arte, que foi os cestos de Giesta. Quem matou a arte dos cestos de Giesta foi o plástico nos anos 60, e quem vai matar a arte dos Vênus é o produto que vem da China. Isso é um facto. Mas curiosamente, eu há 2 dias atrás, eu tenho um prospecto do museu da Áustria, das coisas mais lindas que podia imaginar. Ver uma jovem bonita a trabalhar no cesto de Giesta, a trabalhar com vinhos. No próprio, aqui numa aldeia, era o ecomuseu que sempre quis criar no Roteiro das Carreiras, que acabei por não criar. Isto já não tem pés para andar. Mas lá eles têm essa aldeia, e quando vejo uma jovem trabalhar nos vinhos, agora, aqui atualmente na Madeira, quem trabalha nos vinhos são gente para de cima de 50 anos. Sim. Portanto, quando vejo gente só para cima da minha idade para cima a trabalhar nisso, é uma arte em vias de extinção. Quando vejo uma jovem a trabalhar, há um projeto
obviamente que essa jovem não deve ganhar só custos com aquela arte. Sim. Mas talvez tenha um curso e ela depois tem que apresentar esse curso. Deve haver outras formas de financiamento, mas é uma arte que não morre. Não morre. Portanto, esta arte, porque se não houver esse cuidado aqui na região, atenção, se não houver esse cuidado aqui na região, tudo passa a fazer parte do passado. Quando falo nos cestos, por exemplo, de vinhos, toda a gente associa a Camacha. A Camacha faz cestos de vinhos para exportação ou para souvenirs. Enquanto a minha grande preocupação não só a Camacha, é aqueles que faziam, que é o caso dos Estado de Camarlobos, Quinta Grande, outras freguesias que ainda têm 1 ou 2 homens a trabalhar, já em plena terceira idade, que esse é que faz os cestos para usar na terra, cestos para usar como utensílios domésticos, esse é que vão desaparecer. Essa história também desaparece. Vai ficar no museu, vai ficar lá registrado no museu as peças que tem lá, mas para mim não é suficiente. Aquilo é história morta. Que as pessoas vão ser um pouco do nosso passado. É uma coisa que nós podemos manter de outra forma, manter de outra forma e dar uma certa vivência aqui que está do nosso passado, que é a nossa cultura popular. Daqui a uns anos nós vamos falar e em termos de como a globalização. Eu se quiser saber qualquer coisa, eu vou ao computador e tenho lá tudo. Tenho um mundo dentro de casa. E depois daqui a uns anos, daqui a uns 100 anos, daqui a 100 anos, se não é nós resguardarmos, daqui a 100 anos, nós não sabemos onde é que é. Aliás, ainda não sabemos, nós sabemos que viemos de Portugal continental, nós não sabemos que zona do país. São um exemplo. São um exemplo. O grosso da comunicação. O grosso, tudo O isso. grosso da comunicação. E a grande situação é exatamente essa. Nós vamos perder a nossa identidade. A identidade cultural, que é extremamente grave. Mas a música não mais difícil, sim. A relação às famílias. O Mário André estava a falar, quem matou, em grande parte, os familiares que nós havia sempre, os primos vinham sempre à nossa casa, todos os fins de semana, não foi a rádio, foi a televisão. E agora vêm os jogos. Raramente os meus filhos comem comigo na mesa, um come a jogar, outro come a ver televisão, e diz, onde é que está a família? Mas deixa eu estar a viver, nem se está a compreender. Há essa situação, se calhar há algumas famílias que ainda acontece isso. Agora, visitar os amigos, os irmãos, nós temos sempre um dia de Natal. Dia de Natal, juntar a família toda. Nós ainda temos essa felicidade. E nós ainda temos essa felicidade. Mas também digo outra. Há aqueles que só se juntam quando alguém morre da família. Poxa, passamos tantos anos a falar com os outros, agora estamos aqui todos. É um dado. Claro. Este é um dado. Estava a pensar nisso. Se calhar o único fator que é determinante para a reunião das pessoas, às vezes, é a ocorrência da morte de um parente ou de um amigo. Às vezes, mais do que no Natal. E aí, nós encontramos-nos com gente que já não vemos há muito tempo, com familiares e com amigos. Mas isso acontece. Essa é uma reflexão importante. Isso acontece nos nossos dias. Em relação à música em si, os nossos grupos de folclore, no caso do Banda da Além, o Xarabanda, nós temos um papel extremamente importante. Agora imagine, se não houvesse na Madeira Folclore, se não houvesse o Banda da Além, se não houvesse isso, o Xarabanda, o Zuco de Zero, os outros grupos que apareceram e desapareceram, se não houvesse isso, o que era a nossa cultura? Exato. E o que era, Rui? É muito importante esta existência destas forças vivas, que são os grupos, não é? Então, que ideia que tu pensas da música tradicional, enfim, mas neste caso da música, as tradições, isso depois vem para Sim, é importante em todos os aspectos. A existência de pessoas que são músicos, pessoas que fazem instituições, que estão organizadas formalmente ou não. E pegando naquilo que o acabou de referir, e a questão que foi colocada a Mário André, e o Mário André referiu um conjunto de elementos fundamentais e pertinentes para esta discussão. E fiz praticamente um resumo, praticamente quase tudo. A questão de se a música está bem, e quando se fala em música tradicional, eu não separo folclore como tradicional. Há um conceito que é antropologia, que é a tradição. E dentro da tradição cabe tudo. E a tradição não é rural, a tradição é urbana, a tradição pode ser familiar,
pode ser um determinado grupo, independentemente da região de se insere ou não, ou do contexto mesmo, que seja rural, que seja urbano. E as tradições são todas diferentes. A minha vivência é diferente da outra. Dentro de um grupo, as vivências não são iguais. E isso sentimos no Charabanda. Em relação às diferenças de idades, quando nós discutimos, e que o Paulo dizia, pois, mas a tua vivência é diferente da minha. Ou então dizia, por exemplo, a Terezinha Santos de Ponta de Sol, e eu nunca me esqueceu isto, eu diria que estava lá nessa formação, quando o professor dizia, e então? E na Madeira eu dizia logo, não, já não existe. Dizia a Terezinha, não, Rui, tu és do Funchal e sou do Carmo. Pronto, e a lição continuava. E ele perguntava, fazia uma comparação, e então na Madeira como é que é? Eu dizia, sim, já acabou. Eu disse, Rui, tu és do Funchal e eu sou do Carmo. Ele disse, está bem. E disse, pronto, realmente as vivências não são iguais. E estamos a falar por nós, não estamos a falar por um todo. E eu vejo a tradição num todo, a cultura musical num todo, independentemente do género e da forma, da formação académica ou não. Portanto, o que está aqui em causa é a música tradicional, não é o folclore em si como género. Portanto, se há 16 grupos de folclore, se houve 3 ou 4 que persistiram no tempo, a partir da década de 80, outros ficaram. Se a música tradicional entrou com algo importante da cultura, de identidade na escola, se já entrou e já está registado no currículo, como é que é dizer? Programa. Não é programa. Ou seja, foi feita uma reformulação da regionalização. Se já entrou, se o conceito da música tradicional já entrou nas escolas, se são os próprios professores a utilizar, é a própria comunicação social a utilizar a música tradicional, é a própria população já aceitar como um facto que isto é tradição, é uma cultura que corresponde a uma forma de ser e estar, a identidade, aquilo que nos identifica, e aquilo que nos identifica é tudo o que está na base de uma tradição, de uma vivência, portanto, que é cultura. Portanto, eu não separo, o grupo folclore está bem e a música tradicional está... Não, a música tradicional está bem, e está bem entregue nas mãos dos mais novos. E o Mário André tem sido uma pessoa que contribui muito, não só porque viveu, conviveu, que percebeu, que passou por percursos, passou pelo Charabanda, enquanto professor, foi responsável por um grupo, núcleo de música, em que a música tradicional esteve lá, não só a música tradicional, ou seja, no global. E este facto que eu presenciei, quando acontecia um evento qualquer musical, estavam alunos de um núcleo de música. Era de rock, lá estavam eles. Se era de jazz, lá estavam eles. Se era clássico, também estavam eles. Se era de folclore ou de música tradicional, estavam eles. Portanto, houve aqui um percurso, um trabalho feito e bem intencional, porque alguém que estava à frente tinha essa consciência. E quando há uma consciência, transmite-se. Quando não temos, não se transmite. E este exemplo reflete-se na Universidade da Madeira e a importância que ela tem. Quando há 2 professores que estão na universidade, foi o António Rodrigues, agora já está fora, e agora a Natalina, quando os professores estão preocupados não só com a matéria que têm que dar, mas têm uma preocupação mais geral com a cultura, e que ter 5 minutos para falar ao aluno, então vocês assistiram, olha que não se esqueçam de lá ir, basta isto bocadinho. E quando o professor envia os alunos à associação, à oficina, aqui e ali, porque tem que fazer trabalhos, a importância que a universidade tem cada vez mais, porque os alunos têm que fazer esses trabalhos, têm que conhecer, e é um vazio. O vazio é exatamente no secundário, um vazio cultural e secundário. Isto explica-se. Ou seja, no primeiro ciclo, a formação, desde há um século, de professores sempre foi o magistério primário. Sempre foi o magistério primário, principal responsável pela transmissão de tradição para além da naturalidade dos grupos sociais da população. Eu tenho conversado e estudado e dado atenção aos professores na altura, no passado primário e atual primeiro ciclo. Eles sempre acompanharam, sempre transmitiram, sempre acompanharam o chamado ciclo de um ano das tradições. Chegou ao secundário, é um vazio. Saltam para a universidade, têm que desenvolver trabalhos. O que acontece? Quando eu chego ao Charabanda, acho-me tudo isto interessante.
E simultâneo porquê? O pai não gosta. Diz outro, minha mãe nunca falou. O meu pai não leva. O pai não faz. O pai é sempre. Portanto, a importância da família. Novamente, voltando a disse o André, que disse aqui ao Danilo, a família é um núcleo fundamental de uma sociedade. Se tudo começa numa família. Eu fiz os possíveis, falando comigo, em relação à minha experiência, convivendo em família. E eu fico feliz por saber que os meus filhos souberam o que é família. Não é o pai e a mãe, é a família no sentido geral dos graus de parentesco, da convivência. E levando, orientando, apontando e percebendo e dizendo, Rodrigo, vamos a uma real. Para quê? Há 1 milhão de coisas tão diferentes para tu observar e ver. Como é que eles falam, como é que andam, em grupos, como é que tocam, a música, a luz, a igreja, isto. Há tanta coisa para observar. Eles não dão proveito à importância. Agora, se eu conviver diretamente de uma forma natural no meu tempo, esta geração acha isto interessante por uma questão de moda. Sim. A função e o sentido não é a mesma coisa. Aquilo que eu vivi quando chega pelo caminho a tocar as campainhas, a acordar as pessoas para a missa do parque, eles já não fazem. Quando eu fazia anos, a minha mãe ia ao jardim e colhia flores e enfeitava a cadeira, porque era uma forma tradicional urbana e não rural, por influência britânica também é um facto. Eu já não faço. Que eu disse, eu vou continuar a fazer isto quando tiver filhos. É mentira. Porque eu vivo num apartamento, não tenho jardins. Eu estou a trabalhar, ela trabalha, e esqueceu comprar flores ao mercado. Portanto, a tradição é diferente, já não se faz, não é por nada, é porque é natural. E como dizia o Jorge, vão antropólogos, tens de ter calma. As coisas são assim, vão ser assim. Exatamente. É assim, não há nada a fazer, nada. Ele pode defender, o outro pode defender, eu posso falar, Sim. posso escrever. Mas, A tradição dos meus filhos já não é a mesma que a minha, nunca vai ser igual, nem há de ser, nunca, e vai ser sempre assim. Agora, o mundo avança. exatamente, o que é que a gente quer? É uma questão de sinceridade, tudo aquilo que recebemos dos pais e dos avós, e fica, e vamos resistar. O que nós temos a fazer é resistar. Exatamente. Resistar, para compreendermos qual foi o passado, o legado que o André deixou aos filhos e o que eu vou deixar a eles. E se assim não for, então é um vazio. E se nós não preservarmos, não compreendermos, o que é que vamos deixar para o futuro? Então o que é isso de identidade e tudo isto que cada um está a fazer? E quando o Rodrigo diz, e fez um estudo do Fado Vá disso, até que enfim. Lembras quando eu falava, tu gravas as costas e dizia canal, disse, pois. Interessante, eu conheci um fadista, eu conheci isto. Sempre que ele me ligava, eu conheci um construtor e eu conheço. Um mês depois, eu fui a Braga e vi uma festa tal, disse, pois, eu sei. Mas tu sabes, claro. Quando eu dizia para irmos ao Real para observar, tu viravas as coisas, não. Pois é ele. Sim. Ou seja, ele quando está na universidade já tem referências. O problema é quando os pais não dão as referências. Isto é Portanto, fundamental. isto é um problema. Com certeza que sim. Sim. O que é que acontece agora? A universidade está preocupada que tem que ter qualidade de uma formação que se chama Ciências da Cultura e tem que estabelecer protocolo com instituições, com o Danilo, com o Xarabanda. Isso foi estabelecido, já foi estabelecido. Sim, não sei se já falou contigo, mas vai ligar à sociedade, ao exterior, às instituições, para que os alunos que passam pela universidade vão adquirir conhecimentos que não os tiveram, não vivenciaram, não sabem o que é, e estas instituições vão contribuir. E eles dizem, sim senhor, eu gostei, e afinal eu gosto disto, eu nunca pensei. E algumas delas trabalham com uma seriedade que não era o curso inicial, e afinal lá dentro existe qualquer coisa que aceita. Quando eles vão à Ponta Delgada, quando vão à Missa do Parto, quando vão aqui, quando vão ali, muitas vezes é mais a questão da curiosidade e da moda. E depois mais tarde é que vão perceber como se vai sentir e aceitar. Portanto, isto é uma razão. Agora, há outras questões importantes. Eu não sou pessimista a dizer, isto está mal. É mentira. Nem tudo está bem, também nem tudo está mal. Se eu disser que tudo está mal porque estou a ser pessimista, estou a contradizer a mim próprio.
Mas também, se eu disser que tudo está bem, também é verdade que nem tudo está bem. Mas há coisas que estão boas, há tanta gente a fazer bem, há tanta gente a fazer com gosto. E há uma questão que eu estou sempre a dizer: quanto mais elevado for a consciência da cultura que conhecemos, melhor será o nosso trabalho. Claro que sim. Exato. É isso importante, Danilo. A propósito das visitas, houve um professor que eu já falou da universidade, que também dá aulas na escola hoteleira, e de vez em quando há os alunos que são os futuros guias. Então quando ele chega lá ao museu, é assim: vocês ouviram as guias a falar, eles vão ouvir um etnógrafo a falar. Então começa pelos trás, começa para as pessoas. Mas as pessoas nunca me disseram isso, mas nunca me disseram isso, e às vezes eu fico assim: o que é que os guias dizem ao turista em relação às nossas tradições? Em relação ao nosso traje, em relação ao carapuço, em relação ao... O que é que eles dizem? Mas eles aprendem para dizer alguma coisa. O que você quer dizer, o que o Danilo quer dizer é que... Há muitas coisas, por exemplo, que era pulsa, que tem o rabinho do porco, que era para pôr um anel quando trabalhava na terra. Era assim, claro, eles tinham muitos anéis, eram os calos, são os anéis dos trabalhadores. O anel de casado é recente. Esse anel de casado é recente. Sim. É do século XX. Mas o que está para trás, o que está para trás do passado, eles desconhecem, é isso? Não, e depois inventam coisas. E depois eles usam carapuças que passam dentro de um torno da levada para causa da altura da cabeça. Quando toca lá no teto do torno, é quer dizer que tem que abaixar a cabeça. Há histórias do barco da velha. E também sei para tomar venda, estar bem eu. Quer dizer, mas aí vocês, os encontros da Eira, você como instituição, tenta alertar para mais conhecimento, digamos, pelo menos para as pessoas estarem melhor informadas. O Grupo da Boa Nova. Que é o museu, no Museológico de Teatro Popular, e quando eles fazem a visita, é assim, eu tenho que escolher um tema, escolher o traje e a ferramenta do lenho. Dá-me para 1h30 de tempo para falar à vontade. 1h30 de tempo. Já foi motivo de reportagem o teu museu aqui. Era importante. Se calhar fazia sentido. Quem sou eu para meter a mulher? Ontem teve uns alunos já não mas fazia todo o sentido. Não, porque há lá uma memória, não é? Pronto, todo há uma memória e há uma investigação por trás daquilo tudo. Não é chegar lá a um lugar e vejo uma ferramenta do linho e pergunta à pessoa como o nome da ferramenta, como já aconteceu comigo no continente. Não sei quem está à frente já faleceu, não sei o nome da peça. Quer dizer, a escola, digamos que a escola não pode estar desligada destes grupos, eles têm um papel, uma voz muito fundamental, a esclarecer, a ensinar, a passar, as tradições estão aí. Um trabalho sobre o grupo. O mais importante era que a tradição fosse vivenciada por todos, pelas famílias e pelos amigos, mas isso não é possível nos nossos dias. De modo que instituições como Xarabã e como o Grupo da Boa Nova, etc., têm um papel fundamental para que essa memória fique. Obviamente que o que eu gostava não era que ficasse só o registro científico rigoroso dessas coisas todas. O que eu gostava era que toda essa experiência de vida tradicional, essa experiência de vida tradicional, permanecesse no tempo, de uma maneira ou de outra, está a ver? Há pessoas que me dizem que a noite do mercado é uma tradição, de alguma maneira, é. E repare, e a noite do mercado, com aquela confusão e aquele mundo de gente que lá vai, acaba por representar essa necessidade que as pessoas sentem de viverem comunitariamente determinados valores. E a gente pode dizer, aqui é uma noite para os copos e para a poncha. Se calhar não é só isso. Não é só isso. É qualquer coisa muito profundo que está na alma do madeirense e que os faz convergir para ali. A gente pode dizer, aquilo é uma porcaria. Aquilo é uma coisa que nasceu artificialmente. A gente sabe lá como é que nasceram determinadas tradições. E eu acho que aquilo tem o seu valor, não é? Deixa-me só acrescentar. É muito interessante, porque aquilo promove
Há ali O a comunidade, encontro, o sentido de o comunidade. encontro das pessoas. Sim, das pessoas. O que é muito Também bom. traduzir metade. O que é muito bom. Está muito enraizado no Pronto, nosso- aquilo tem uma nosso dimensão. espírito do Natal. Tem uma dimensão tremenda, não é? antropológica. E um fenómeno urbano. É um fenómeno urbano, urbano. mas que é raiz em tanta coisa. Exato. É urbano, não só, verdade, já interessante. ultrapassou o urbano, portanto, em Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, sim, faz São esses Vicente lados. já faz a noite do mercado. Sim. Portanto, não tem mal nenhum a questão da modernidade. Eu aprendi, e fui com a sala do restaurante, que dizia, Rui, primeiro eu percebi que toda a tradição que se fecha perde-se no tempo. Toda. O que quer que seja. Tudo aquilo que se fecha, tudo aquilo que se fecha e que não passa, vai-se perder sempre. Por isso é que existe os museus para depois conservar, e a vontade de conservar. Exatamente. Mas a conservação tem que ser novamente exposta cá para fora. Portanto, é através da modernidade, o último mercado é um exemplo, da modernidade, que se dá ou que as pessoas aceitam novamente aquilo que foi no passado. Exato. O André sabe, nós sabemos o que era a noite do mercado do passado. Era muito mais calmo e se iniciou para a noite daí, pronto, nada daqui, tudo muito bem. Há pessoas que Mas não vejo, é apreciavam preciso mais controlar os excessos, porque vezes os excessos, e já tivemos uma experiência no Loreto, quando se autoriza a colocar ali uma espécie de vespas, é matar a possibilidade de um simples brinco que é tocar e cantar que não pode. Isso, e E está vivenciamos mal, isto as no vespas, Loreto. por exemplo, Em que andamos respeito. atrás de um brinco e eles disseram, pô, se é assim, não vem mais. E não foi mais e acaba-se. Pronto, é preciso ter cuidado às vezes. É excesso da liberdade, porque se ganha a autorização, não é? A Câmara ganha autorizando, ganha algum dinheiro, porque eles pagam a autorizar, e não se controla nem em 888, não tem mal nenhum, é a questão da modernidade. E outro exemplo de uma nova tradição que surgiu integrando a noite do mercado, é o que está a acontecer na praça do mercado, na praça dentro. Sim. Eu acho que é o melhor exemplo para exportar para o mundo de uma comunidade junta, independentemente se é o António, se é a Maria, se é o Filipe. Sim. de forma espontânea. Ou seja, o povo está ali, o melhor exemplo do que é um povo, espontaneamente, a cantar com o sentimento que acredito que sim, as canções de Natal, que é o melhor que se pode fazer. Sejam canções em inglês, americanas, espanhol, em português, ou da tradição madeirense, toda a gente está ali pelo mesmo sentido. E aquela imagem, RTP não tem sabido exportar como marca para o mundo do bem-estar, que as pessoas esquecem se ser o político e está ao lado e ele canta e ele não diz nada. E ainda deseja boa noite e um bom Natal. Que eu acho isto o melhor que pode acontecer para uma sociedade. Portanto, não tem mal nenhum. Não é preciso representar os pastorinhos, não é preciso. A modernidade também faz sentido. E a modernidade, já agora, para acrescentar um assunto que eu tenho lido, que eu gostava também a questão da identidade não é Cidade só. de Library. A questão da identidade não é passado. Nós estamos a construir, nós aqui presentes, a construir a nossa É preciso identidade do justificar essa presente coisa também. que a cultura e a tradição Não, é coisa André. do passado, mas não é. Cada um de nós também A estamos a construir. tradição é um uma fenómeno identidade. evolutivo, quer queiramos, quer não. Esse é um facto. Não articulado. Nós não é? sentimos uma tristeza muito grande Só- por algumas já tradições que posso puderam falar. cair. Não Sim, faço, sim. senão Esta Diz-me. relação, para mim, é recente. Nunca pensei assim. Atenção. É da tal vivência do presente. Quer dizer, o Rui também já Vamos se que- modernizou. Isto é uma capacidade também de refletir e perceber. Senão estamos fechados e quadrados. Exato. Sim, Não, entendi. mas em relação ao nosso núcleo museológico, eu fiz uma brincadeira, fiz por 2 vezes, mas a primeira foi no dia para o perderes, como não era feriado, como já não é feriado, fez uma brincadeira, foi uma coisa que eu aprendi desde criança, fazer um grelhinho na casca de nós. Sim, exato. Falei com uma escola, fiquei mesmo, a escola do Faial, que essa escola antigamente tinha lá um professor que levava sempre os alunos ver fazer obra de vinhos que havia lá na fábrica do meu pai. Eu falei que a professora toca a levar um grupo do 4º ano para fazer brinquinhos. E eu perguntei, quantas crianças são? Só 22. Apareceram salvo erro 19. Então eu queria grupos de 4 pessoas, de 4, 5, e mesas diferentes, e colegas meus a trabalhar com eles. Você não imagina a alegria deles a fazer aquilo. Você não imagina. Fiz com um grupo do Funchal e fiz com um grupo de uma escola de Câmara de Lobos, do Carmo. Rigorosamente a mesma coisa. E fiz com eles, você não imagina a alegria.
E depois um já fez um brinquinho para a professora, já fez um brinquinho para o colega que veio, já fez um grilinho para o pai, já fez um grilinho para o namorado da mãe. E depois chegam a casa e espalharam. Descobriram. Eu falei Descobriram em Câmara de Lobos, aqueles não. Depois fiz da mesma escola da terceira classe. Câmara de Lobos foi outra situação, fui uma gente ao museu. Da própria terceira classe. Mas antes de eu ir para lá, tenho um filho com 8 anos, tu vais-me cortar, comprei uma serrinha, vais ver se consegues cortar a casca. Só consegue cortar, os outros também conseguem cortar, que são mais velhos. Mas você não imagina a alegria que consegui criar. Não demora tempo que eu estou na lá. Não demora tempo. Crianças que cuidados, Danilo, tinha 9 anos, 10 anos, 8 anos, do terceiro ano. Nunca tinham visto, Nunca nunca viram nas os gordinhos que tiram instrumentos. E depois Eu chega uma aprendi a escola, fazer isso já com os meus começa a pais. tocar, já começa, nós aprendemos Hoje tem que haver uma escola. Não tem que haver. Os Agora, pais a continuam a grande passar situação esse disso, testemunho, mas e não a me escola chateia. tem que ter um papel muito importante. E não sei o que fazer, Deve ter. não me chateio Sim. nada de fazer isso. Sim. Mas tinha que haver uma parceria entre o museu e as escolas. Está a compreender? Mas não existe essa Mas parceria. claro que não existe. Não, Está a mas pode compreender? vir a acontecer, vai vir a acontecer. Isso O que é que era achas? extremamente importante, porque ali está as tradições e eles vão beber, eles podem fazer um grito, passaram para o museu, assim por alto, ver alguma coisa, porque eles têm aquela memória, já não temos, capta toda a primeira, sim. capta Cada toda vez a mais. primeira. Danilo, o museu está aberto desde quando? Abrir portas em que... Está aberto desde que eu fui inaugurado o Centro Cívico de Santa Maria Maior, desde 2007. Mas a parte mais rica, foi a partir de agosto, mas agora em agosto um ano, fica quando nós enriquecemos que é a parte do traje e com as ferramentas do leite. E tal, lá as pessoas podem ir lá visitar. Durante o dia podem visitar. Obviamente, vão lá ver uma coisa, visita guiada completamente distinta. Está bem, está bem. E isso, é o grupo da Boa Nova é que é responsável por o núcleo museológico, é isso? O património é do grupo. O património do O grupo. prédio é do governo, É do mas governo. quem está lá, tudo o que está lá dentro é do grupo. Mas é importante esta coisa da escola e funciona bem, o governo está sensibilizado, digamos, as entidades governamentais para estas questões das etnografias, das tradições, enfim, das Eu músicas, penso que destas isso coisas. não é de agora. Eu posso falar, por Professor, exemplo... como professor... Não, que- como professor, quando eu cheguei a Francisco Franco, eu encontrei, eu estava ligado à música e encontrei lá alguns objetos deixados por quem? Pela família do Danilo, não é? Uma viola de arame que lá estava, um rajão, assim com as ilhargas partidas, com o tampo partido, mas esses objetos estavam lá ainda. E mais engraçado, nunca disse isto ao Danilo, eu estava um dia para conversar com ele, e agora é um bom momento. Um dia eu fui à sala de projeção de filmes, porque havia cinema no ginásio da escola, e na sala de projeção eu vi lá brilhar no meio de velhos documentos e de documentação de caráter administrativo. Aquilo funcionava como um arquivo morto, um bocadinho, e revistas antigas da mocidade portuguesa. Eu vejo a brilhar lá uma coisa assim em metal. Foi lá, afastei lá aqueles alfarrábios e estavam lá espadas que eram utilizadas, e eu achei isto extraordinário, na dança das espadas, que é uma dança tradicional que o Danilo tem, graças ao Danilo, ela tem permanecido no tempo, e estavam lá as espadas que eram utilizadas, Danilo, e eu achei isso pelo grupo folclórico da escola Francisco Industrial e Comercial do Funchal, na altura. Portanto, repare, quando se pergunta se as escolas estão sensíveis a esses fenómenos, eu diria que algumas sim e outras não. Está a ver? É mais ou menos. Se calhar no campo não fazia muito sentido, porque no campo isso vivenciava-se naturalmente. Na cidade, talvez a escola tenha que ter um pouco mais esse papel. Agora, eu acho que a escola tem sempre que ter esse papel de caráter formativo e educativo, quer das disciplinas canónicas, das químicas e das físicas, quer no português, na lei, mas também naquelas que têm que ver com a nossa cultura local. A escola tem que ter mas repare como, nessa altura, e já há muitos anos,
havia lá um grupo folclórico na Francisco Franco onde se dançava, onde se cultivava os nossos valores. Isso é espetacular. O grupo folclórico da escola. Muito Penso que essas espadas ainda lá estão. E eu cheguei a pensar, vou levar aquilo para o núcleo de música, não é? Eu cheguei a pensar, mas eu disse, vai ficar aqui neste cantinho. Penso que isso nunca foi deitado fora. Daniel, que essas espadas, muitas as pessoas desconhecem um bocado o que é isso, o que é que está por trás dessa tradição. Isso é realmente tradição, faz parte da nossa, da nossa cultura. E sabe o que é mais curioso? A dança das espadas. A dança das espadas é já uma dança já da época medieval. E chega à Madeira através da produção do cortedês. As manifestações profanas na produção do cortedês. Exato. E depois manteve-se na Ribeira Brava. Mas o que é mais curioso nisso tudo, que a dança das espadas ainda continua a existir, não é graças ao povo da Ribeira Brava, mas sim pessoas fora da Ribeira Brava. E vou explicar porquê. A dança foi extinta por causa da parte da igreja em 1930. Voltou-se a fazer em 46. Quem foi o ceiador? Foi um tipo que nasceu e casou na Ribeira, nasceu em Campanário e casou na Ribeira Brava. Essa é a primeira. Mais tarde, a dança recuperada, e se não fosse recuperada pela Escola Industrial Comercial do Funchal através do grupo folclore, já não existia. Perfeitamente. Repara, mas isto está no meu livro, isso aí há pormenores que é extremamente importante. Sim. E, entretanto, forma-se um grupo folclore na Ribeira Brava em 1980, convidado-me como ensaiador. Houve, quem estava à frente do grupo, era uma senhora que nasceu em São Vicente e casou na Ribeira Brava. Lembrou-se da dança das espadas, toca recuperar dessa espada e vamos buscar um ensaiador que ensaiou na Escola Industrial. Vamos lá buscar para ensaiar na Ribeira Brava. Portanto, houve alguém que não foi da Ribeira Brava que interessou-se por isso. Sim. E mais tarde, como aquilo nunca deu fruto na Ribeira Brava, é um grupo da Boa Nova que recupera a dança e fazemos lá já desde no ano 2000, todos os anos dançamos na Ribeira Brava. Essa dança. E dançamos sempre no dia 29, que era o dia que faziam a dança da espada. É sempre no dia 29. Sempre no dia 29 de junho. De junho. Mas também, graças à dança das espadas, já trouxemos à Madeira grupos de moriscas, já trouxemos grupos que eram danças de homens, só que feito com homens. Já trouxemos os paulitanos de Miranda à Madeira, já fomos a Londres, a Manchester, perdão. Já houve lá um encontro. Aquilo é uma dança de rua. Exatamente. Eu julgo que por onde vais voltar a fazer. Vamos apostar no mês de dezembro, porque aquela dança de rua, vou trazer novamente grupos da Madeira, Boris Dance, que aquilo é um espetáculo. É uma coisa completamente distinta. Sim. Completamente distinta. Mas que é a conclusão? Aquela dança de rua não é de palco. Exato, tem que passar-se. Tem que ter sempre aquele ar característico da dança. Só para introduzir Mas foi engraçado a escola. Foi. Eu queria introduzir aqui um dado que corresponde aos valores que o André referiu, que para mim é extremamente delicado e que tem que estar na consciência de todos. A cultura também são elementos que são incorporados numa ou outra e se aceitarmos ou não, ou recusarmos ou não. E não é uma questão de proibição. E a mim custa-me bastante que eu vir as costas, porque não gosto. E interessa-me tudo o que é a tradição, tudo. Eu sempre dei atenção às crenças, às feitiçarias. Gosto de perceber, porque também vivi com as histórias das feiticeiras. E era assim também, que contava essas coisas todas e protegia tudo mais alguma coisa. E interessa-me sempre, primeiro que tudo, compreender, antes de aceitar, é compreender. Eu muitas vezes não tenho que aceitar, mas quero compreender. Há duas formas, já agora, compreender a tradição que é autorada, mas não aceito, porque não gosto. E o pensamento do ser humano, no século XXI, ainda não chegou ao ponto de pensar que aquilo está mal. Que isto é outra questão. Sim. Pronto, tem a ver com os animais, os direitos dos animais. Sim. E isso a mim custa-me bastante. Como é que é possível? Isso é outra, embora não tenha a ver com a tradição madeirense, mas é uma tradição bem portuguesa. Eu compreendo, mas não aceito. Não aceito de maneira nenhuma. Eu sinto a dor. Mas a tradição? Eu sinto a dor do animal. Sim. E já eu pedi ao Rodrigo para assistirmos à tourada,
para poder explicar, para ele perceber que aquilo também não é uma tradição aceitável. Exato. Isto é um assunto. O outro é a noite Halloween, como é que é? No Halloween. Halloween. Aham. Noite das Bruxas. Isto também, Noite das Bruxas, sim. isto é uma intenção quase que natural, também espontânea, não é imposta, mas é aceitável, Sim. é aceito pela sociedade, Sim, sim. sobretudo por uns, e começa assim pelas escolas. Exato. Verdade. E depois da escola se transfere para o comércio. O comércio aproveita. E as pessoas, pouco a pouco, vão aceitar que se diverte. Não faz sentido nenhum. Uma prática habitual. Não tem, no contexto da tradição madeirense, não tem nada, absolutamente nada a ver. Não tem a ver A com- questão das feiticeiras é uma questão. Sim. É outras histórias. É universal. Não é só madeirense, nem só português, o que Sim, quer que sim, seja. sim. Mas esta prática que foi introduzida na cultura da língua inglesa. Exato. É, não é, André? Sim. Portanto, na cultura inglesa é preciso falar disso e até aí está tudo certo. Está tudo certinho. Só que depois se transpôs, ultrapassou essa mera disciplina do conhecimento da cultura inglesa e passou para uma prática que acaba por ser aceita, e os mais novos que são premiáveis, é isso o termo, premiáveis e aceitam porque é divertimento. Exato, Portanto, divertimento. acontece agora uma espécie de carnaval, de um carnaval, Exato. uma forma que não é outra coisa senão um carnaval fora da tradição madeirense. E o mais curioso que me custa é que começa nos infantários, na escola primária, aquilo não tem nada a ver com eles. Exato. Quando uma tradição bem portuguesa madeirense, que é o pão por Deus, tem outro sentido, oposto à feitiçaria, ao mal e ao bem, embora historicamente há sempre uma relação, e faz-se pouco por isso. Ou seja, comunicação, vejam só, em cultura, que no fundo é a própria comunicação social que acaba por contribuir, é as escolas que aceitam e contribuem, são os infantários também, e pouco se faz contra. Exato, Ou seja, exato. custa-me ver os infantários a desfilar na rua disfarçados de feitiçarias e Sim, cada sim. vez mais. Ou seja, está-se a criar uma tradição proveniente do exterior, de um ponto que nós sabemos qual foi o ponto de partida. Exato. Portanto, se é aceito, eu sinceramente não gosto. E as pessoas divertem-se nos hotéis, nas escolas, nos bares, no comércio, cada vez mais e mais e mais e mais. Exato. E eu assisti a isso e sabia que existia nos Estados Unidos e Inglaterra, através dos filmes. Sim, mas já chegou aqui Mas e já sentia está que aqui não tinha nada a enraizado. ver. Mas chegou e já está bem, enraizado. já está enraizado. Agora, sim, sim. não é uma questão de legislação, é Mas proibido, isso- porque a sim. cultura não se faz assim. Não se faz por Não se decreto. faz. O que é que tem que ser feito? Como há pouco lhe referiste, as instituições, a língua portuguesa, deve-se referir. A Igreja Católica, eu sei, tem feito alguma coisa. E bem, Seja e muito, porque é natural. São os valores que estão em causa. E tem a ver com os valores que o André referiu. Portanto, acho que devemos defender sempre aquilo que é benéfico em termos de valores e recusar aquilo que não nos interessa. No Porque fundo, agora, aquilo que o Rui desculpa interromper. Sim, sim. Penso que aquilo que o Rui acabou de referir, não é? Mas a gente pode sintetizar da seguinte maneira: as escolas têm que constituir-se, em primeiro lugar, não é? A primeira prioridade na defesa dos valores culturais da nossa região. em primeiro lugar, Em primeiro lugar isso, o pão, porque não? Eu penso que há os infantários também, se calhar Fazem o pão por Deus, sim. desenvolvem atividades Sim. à volta do pão Sim, por sim, Deus. sim. Agora, Sim. há que intensificar e dinamizar essas práticas culturais que são autóctones, que são nossas, não é? Que são nossas. Sim. E a essas há que dar um incremento, uma força maior. Compreendo. E as outras virão por acréscimo, não é? Isso. As outras atividades, pronto, eu entendo que essas coisas acabam, mas é interessante, é um fenómeno que não deixa, que é importante refletirmos sobre isso, não é? Um fenómeno que vem do exterior
e que ganham uma dimensão, são práticas culturais. Não quer dizer que na nossa tradição não se encontrem motivos que têm que ver com o Halloween, a bruxa, Sim. mas de uma forma diferente. É isso que aquilo que De o Rui estava uma a dizer. forma diferente. Sim, sim. Agora, Sim. aquilo que o Rui diz é importante, em primeiro lugar, valorizarmos a nossa cultura, as nossas práticas culturais e levarmos isso às nossas crianças, aos nossos alunos. O Gabinete Coordenador de Educação Musical e Artística e agora que também tem a tutela da multimédia, Sim, tem sido uma escola, e a gente tem que dizer estas coisas, perfeitamente de tem sido acordo. uma escola vocacionada para a defesa do nosso património cultural. Não é? Pode haver quem discorde, não é? Agora, é um facto, não é? Tem acontecido coisas dentro das paredes daquela escola e eles estão em contacto com os primeiros ciclos, não Sim, é? sim. E eles têm tido um papel muito importante. Mas eu concordo plenamente com o Rui. Agora, essas coisas não se fazem por decreto. A gente gostava de ver Sim. de uma forma mais intensa, não é? Essas práticas, de ver os. Mesmo assim, Rui, muita coisa se fez graças ao desbravar do Charabanda, não é? Sim, Há que sim, dizer, sim. graças ao trabalho Claro. dos grupos folclóricos, do Danilo. E atenção, há que distinguir às vezes entre, e o Danilo vai-me perdoar isso, entre grupos folclóricos que desenvolvem um trabalho de investigação, de estudo, não tem que ser uma coisa assim, também muito erudita, não é isso que eu estou a dizer. Mas com rigor. Com rigor. É um aspecto que a gente tem que distinguir aquele grupo que tem um papel de divulgação dessa tradição que se cristalizou um bocadinho, que ficou aí, e há os outros grupos que estudam, que querem ir mais além, que querem, no fundo, o que é que eles procuram? A verdade da nossa tradição. Não é? O grupo do Danilo tem sido extraordinário nesse ponto de vista. O trabalho não, tem paciência, pá. Isto não é manteiga, dá Mas é manteiga. verdade, sim, Quem não sim. sou dá manteiga, mas é tem uma esse palavra trabalho. importante, E por favor, não esqueçam de ir lá e de divulgar. Sim, o museu, porque é verdade, aquilo, é repare, verdade. aquilo não é Vulgar. não é nada vulgar. Aquilo nasce do amor à nossa terra. Sabe como é que aquele museu nasce? Do amor às coisas da nossa no terra. fundo, é o ponto de partida E esse, do é o amor às à coisas que são verdade nossas. das nossas coisas. É, Está a ver? é, Como o nós achamos. Charabanda nasce, não tínhamos qualquer dúvida, Sim. do amor à nossa música, à nossa tradição. E aquilo que eu, o Rui e o Danilo gostaríamos era que o Espírito Santo, as charolas no sim, Loreto sim, e sim, o Bom sim. Jesus de Ponta Delgada e a festa na Igreja do Monte, que ela ganhasse uma dimensão semelhante à que já teve, em Sim. que lá estavam imensos brincos, imensos grupos a cantar e a bailar de forma espontânea, e que houvesse, repare, aparece sempre alguma gente nova, não é? Em Ponta Delgada. Cada vez mais, cada vez Mas mais. também aparecem fenómenos vou dar- marginais, Exato, é Vou- assim, a vou gente dar- depois pode vou dar um falar bom disso. com os exemplo. acordeões Ora, André. com sabor mais Ah. a norte, Sim. com sabor mais que não tem que ver com a nossa Sim, harmónia, tanta sim, sim, coisa. sim. Sim. Mas E tenho que contar uma Sim. história verídica. Mas eu vou contar isso, mas eu não quero que muita gente vai até lá. Há a Festa da Castanha, do Corral, e há a Festa da Castanha organizada pelo Clube Desportivo e Cultural Campanário, na Serra do Campanário. E houve um casal de noruegueses, vieram mais cedo, isto é, na Madeira, que vem todos os anos a Madeira para essa festa. E criamos logo uma amizade com o presidente, e eu fiquei maravilhado. E nós fomos lá, vivemos uma festa de há 50 ou 70 anos atrás. O que aconteceu lá? Nada de aparelhagem, só microfones na altura da missa, em Paulo, tiraram os microfones, nada de grupos especiais. Fui o povo de Campanário, levou os acordeões, Muito bem, miúdos novos, com e certeza, também no diário, a cantar o despique. claro.
Miúdos novos a cantar. Sabe uma coisa? Isso é o mais importante. Miúdos novos a cantar. Acredito. Ver lá a gente a bailar ao meio daquilo que tem uma merda. Tem um bailar esquisito que você deve ver. Isso. Aqui fui tão por Isso é mais que os peruanos já vão voltar na Madeira e acredito que vai haver mais gente com eles. Olha, não esqueça Atenção, de sublinhar isso. quando eu Há dizer estrangeiros que vêm, não só, e que isso é muito importante, não a nossa terra tem que ter uma animação em todas as áreas, mas há também aqueles que vêm propositadamente para ouvir um bailinho e para ir a uma festa da castanha anónima, que não está no cartaz cultural da região, nem na net, que não está no nosso cartaz cultural. E ainda bem que existe o nosso cartaz cultural e a net e tudo, Claro. mas eles vêm para ir a uma festa da castanha anónima, norueguesas, anónima, e isso é também turismo, e isso tem que ser valorizado. Nessa festa não há bolo do caco, não há frango assado, não há espetada. É sopa de castanha, tudo baseado de castanha. Coisa boa. O pão de caseiro. Quem faz é a gente que campa no centro de São Paulo, da Ribeira Brava, e gente da Serra do Centro da Serra, Campanário. Só a gente vai para lá e explora, e o próprio clube também explora a sua parte. Doçaria daquela zona. Portanto, você vai a uma festa local, com gastronomia local, divertimento local. Exato. Só que não quer espalhar. Se são passo quanto, sem passarem para lá excursões, vão distribuir tudo. Exato. Rui, os As arraiais, há um arraial de São os arraiais. Vicente, o que tu achas deste? Os arraiais, agora vê-se com o arraial, fala-se daquelas modas. É uma o arraial de São excelente Vicente, pergunta. por exemplo, vai toda a gente para o arraial de São Vicente. É uma boa mas pergunta. vão porque vem um grande artista. Bem, Arraial, por definição, é tudo. Vai um Jacente, Arraial é um evento popular. É uma festa popular. É uma festa É um evento popular. popular. Agora a forma, o formato, ou o modelo é que é outra que faz a diferença. É isso. Se há aquilo que nos interessa para a cultura, da cultura internacional, não. Mas se interessa enquanto cultura geral, tem interesse. Tem interesse em todos os aspectos. Comerciais, novamente, para a população, como já referiu o André. Sim. A população tem necessidade de se encontrar e não é de agora. Desde que o homem existe no mundo, agrupou-se. Nós somos animais gregários. Não é de agora, isto não é de agora, isto não é daqui nem dali. É das pessoas. As pessoas existem para agrupar-se, juntar-se, associar-se. E isto aqui é importante, ou seja, entre o trabalho e o divertimento sempre existir. O real é um processo, é uma forma das pessoas se entreter, passar o tempo. E depois há o religioso. O religioso para alguns já não faz sentido, para uns ainda faz. Como alguém diz, hoje tu tens interesse no real, tu tens interesse nas missas do parque, mas é por uma questão cultural, não é por sentimento claro. O sentimento não é o mesmo, mas com todo o respeito, quem está na área da cultura tem que respeitar sempre os outros, por princípio. Eu não tenho que dizer que eu também sou católico praticante, eu tenho que respeitar. E quem não respeita fica fora, não estraga. Exato. Isto é uma outra questão de ética por aquilo que acontece. O que está a acontecer em São Vicente é outra coisa, é uma mistura de tudo. Porque se foi assim concebido, é que não é um arraial popular, ou seja, não é um arraial tradicional, é uma festa popular, que é para todos, onde se mistura o rock e a música disto e daquilo, com a barraca, com comes e bebes, um pouco de tudo e com uma espécie de vespa de discoteca. Sim. Portanto, é um modelo, não há que proibir isso, não há que proibir. Quem é que ganha? A população. Exato. E quem é que ganha? Porque há sempre as pessoas interessadas em divertir-se que gastam algum e que faz ganhar outros. Isso está estudado e o próprio anterior presidente já referiu e ele tem razão nesse aspecto. Agora, gosta ou não se gosta, isso é outra história. Okay. Eu não gosto muito, mas cada vez mais as pessoas mais novas procuram. Eu vejo gente nova cada vez mais, mesmo no Arraial do Ponta Delgada. E o Arraial do Ponta Delgada continua a ser um modelo, porque depende de quem está à frente. Sempre quem está à frente. Novamente vou repetir, quanto maior for a consciência cultural, melhor será o trabalho que desenvolvemos. Se eu tenho uma consciência cultural, e acontece isso com o João Caldeira de Ponta Delgada, o homem tem sensibilidade e percebe. E quem é o João Caldeira? É da Ponta Delgada. Já foi presidente da Junta de Freguesia,
Ele tem É sensibilidade. uma pessoa que vive essas coisas por Vive dentro. intensamente, mas de E uma que as forma. promove de uma forma muito saudável. Sim, senhor. É muito De simples. forma não saudável. é? O termo é esse. Porque ele percebe. Ele Sabe está uma coisa? Os atento. meus alunos dizem, ele curte. Ele acha que essas coisas são fixe, não é? Mas naturalmente, porque ele está por dentro Ele está disso por tudo, está a ver? Ele não vem de fora, não vem de cima. Sim. Não vem Ele de cima. preocupa-se em manter, mas como é que vamos manter? E questiona. E muitas vezes encontramos para refletir sobre isso. O que ele quer é manter, não quer destruir aquilo que é aceito como tradição. Por isso é que nunca houve no sexto, no sábado e no domingo grupos de música, a designação que surge nos anos 60 de ritmos modernos. Conjuntos de ritmos modernos. Chamado conjuntos de ritmos modernos, é uma designação que surgiu nos anos 60, creio eu. Portanto, no sábado não há. Não há. Não há. No domingo também não. E não há, ainda bem que não há. Se houvesse, não havia... Para dar oportunidade aos grupos, Ora bem. aos brincos, Aos brincos, tradicionais, porque senão não se ouve, está a ver? Ok. Os decibéis, é tão intensa a outra música, Exato. não é? Essas coisas são difíceis, é difícil pôr a conviver uma coisa com a Sim, outra. sim. Cada coisa tem o seu lugar, Tem o não seu lugar, é? isso. Pronto, Cada coisa tem o seu pode lugar, são ouvir todos o Pink importantes. Floyd e tudo isso. Sim. Agora, o que é importante ter essa consciência, é isso que o Rui está a dizer. O que é importante é que não pôr essas coisas a confrontar, porque depois umas anulam as outras. As outras, E isso é que é mau. Exato. Isso é que é mau. E esse senhor tem consciência disso. Exato. Uma Não coisa anula. num dia, outra É, coisa pronto. no outro dia. Eles como é que criaram, todas vai? eles criaram mais um dia em que há de facto em cima Claro. um grupo de povo. Pronto. Mas na sexta-feira, no sábado à noite, Não. é para a população divertir-se. É para a população divertir-se. DJ, E aí vê-se em grupos, Isso é tudo bonito, mas eu grupos gosto do brincos meu DJ. autênticos. Brincos até. Mas cada vez mais gente nova. Gente nova. E o que é que Sempre. acontece ali também? Não só a música tradicional dita madeirense, mas toda a música popular acontece ali. Ok, muito bem. Professor, esta malta mais nova gosta, a sensibilidade, eles têm sensibilidade para estas coisas da música tradicional, enfim, como se lhe queira, a música antiga, mas das nossas raízes, Basta o nosso ver folclore. o que sai das fileiras de Charabanda. Sim. Temos bons valores, gente a miúdos a tocar tocarem os bem nossos e instrumentos. gostam daquilo. Claro, obviamente é mais que eles gostam. Pronto. E aquilo que o Rui, no fundo, sonha, não é? E eu também, o Danilo, é que essas escolas podem ter e devem ter essa componente mais moderna de uma música de expressão da nossa modernidade atual, mas com os nossos instrumentos deve-se sempre ensinar a tocar o nosso bailinho, as nossas moriscas e o nosso charamba. Ensinar outras músicas do pop rock português, tocar com o rajão. Isso é um sonho dele e meu, pôr os instrumentos a ganhar uma nova dimensão. Mas as escolas não podem esquecer determinados formatos que vêm dos nossos avós e esses têm que ser ensinados. Não fazer só à nossa gente, aos nossos alunos, não só pô-los a tocar as coisas modernas, dos conjuntos, não sei o quê, do pop e do rock, não é? Mas é importante que a escola valorize e ponha os nossos alunos a tocar e a despicar a nossa tradição, os nossos parinhos. E penso que o Danilo também Ensina, você também tem essa sensibilidade. Danilo foi um mestre. Sim, Foi um mestre ensina e em toda continua. a nossa terra, Exato. não é? E às vezes também tenho que dizer isso. Às vezes, num passado não muito distante, Mas continua a ensinar esses, o braguinha, seja o rajão, aquelas coisas. Aqui é um instrumento que ele não ficou. Qual é? Não, chegou nos finais do século XIX à Madeira, a harmónica. Claro, Sim. claro. E eu tenho o orgulho de dizer, Sim, ele tem e o sido. prazer de dizer, se não fosse a minha pessoa, neste momento, se havia meia dúzia de tocadores de harmónica, era o máximo nessa Sem pessoa. dúvida, sem dúvida. Eu jamais. Há mais gente. Trabalhar com muitos grupos e além de ensaiar qualquer um instrumento e trabalhar, aliás, eu tenho que aceitar tudo menos o violino.
e era o violino, e eu instrumento que mais gostava de tocar na vida. Não gosto. Mas eu sei a harmónica porque a minha harmónica estava arrepia. muito. Como é que aprendeu a por exemplo, harmónica? A harmónica foi já para Já, muito já vem tempo. do meu avô, meu pai, tá bem. família, Sim. só nós em casa éramos 4. A tocar minha mulher harmónica. toca harmónica, a minha filha não toca porque ela está no violino, mas isso tem muita gente aqui na região. A tocar harmónica a maneira antiga. Não é tocar como é que como é que se não é tocar aquelas músicas do norte do país, nas concertinas, que é outra situação. Mas ainda estou preocupado. Fosse nos anos 80 eu ficava preocupado. Eu agora não estou, porque há muitos grupos da Madeira de folclore têm a sua consciência e tocam a harmónica à maneira antiga e não vão atrás das concertinas do núcleo A da concertina Brava. é outra coisa, a concertina é outra coisa. mas tem Foi orgulho. falávamos das concertinas com o sabor nortenho, Mas vocês aquela não têm. sonoridade, mas a guitarrada, mas A nossa harmónica é a diferente. gaitada, mas É diferente. a nossa harmónica é um completamente pouco mais doce, para mim. É completamente diferente. É um pouco mais Repara, doce. Tudo aquilo que as pessoas querem aprender, connosco aprendem. Não é? Aquela um pouco mais agaitada, mais estridente. Basicamente todos os irmãos que tocam no meu grupo Faz um aprenderam zumbido, comigo. faz um zumbido. Claro. Isso aí é grupos, mesmo musicais. Isso aí é na sabe cantar o bem. Jardim da Serra, isso aí é São Jorge, isso aí é na Encarnação, isso aí é na ilha. E as pessoas continuam a pedir-lhe para ensaiar, para pedir a sua colaboração. Sempre a porta aberta. Sim. Tem o responsável do grupo Monte Verde, o Nuno, está a aprender a harmónica comigo. Está a aprender a harmónica comigo, porque desde que queiram, estou sempre receptivo. E faz parte do nosso folclore, a harmónica. Ela integra-se no instrumento que se A integra no nosso harmónica folclore. faz, é sempre. Com certeza Tá que bem. sim. É. Permite-me só dizer uma coisa. Quando se diz nossa, no fundo não é nossa. Não O que é nosso? É complicado. A Madeira nunca fabricou, que eu saiba, harmónicas, nem gaitas. Mas Portugal fabrica, ou fabricou gaitas Isso é outra coisa. e harmónicas. Sim. Cada país tem um nome popular que dá àquele instrumento. Concertina no Norte de Portugal, a harmónica na Madeira, a triquitixa em Catalunha e por aí fora. E esta diferença, que esta harmónica é um fabricante alemão, Runner, que é a melhor marca e aquela que eu mais gosto. As concertinas de Portugal Continental são fabricadas já em Portugal Continental e têm uma característica sonora diferente e tem a ver com o material que é feito de duplas de palhetas e isso faz a diferença. Mas eu gosto, e ainda bem que falamos aqui a nossa. Ora, a Madeira tem um som próprio e eu gosto da ideia do nosso som em busca do nosso som. No fundo é isso mesmo. O que é que faz ser nosso? É a aceitação. E tu já disseste, a nossa harmónica, já estás a aceitar como Exato. uma identidade, fazendo parte da Sim, identidade de sim. cultura, a harmónica que não é feita na Madeira. Exato. Então, todo um instrumento, por não ser construído na Madeira, tendo uma tradição secular, milenar, o que quer que seja, mas que foi aceito, filho do século XIX, que há documentação. Ou seja, os diários documentam esses instrumentos que foram introduzidos na Madeira. Não há uma data precisa. Primeiro a harmónica, que é um acordeão, que tem uma particularidade muito própria. E depois o acordeão que nós conhecemos, que tem aquelas teclas, que toca tudo, já foi introduzida na Madeira por via da imigração no princípio do século XX, que é outro som também. Mas eu gostei, e volto a referir, desta aceitação do nosso som. E o nosso som tem uma particularidade diferente de Portugal continental. Não é a harmónica que define o som, não é o bumbo, não são as castanholas, não é a viola de arame, é mais sobretudo o rei do rajão. O rajão, por ser o único instrumento utilizado na música tradicional madeirense, não é utilizado no folclore português, Não, pois não. nem na música tradicional portuguesa. É só na aqui. Só na Madeira, que é tocado. um instrumento de 5 cordas com aquela afinação e com o braguinha que tem uma afinação diferente. Isto é que faz a particularidade sonora e a diferença de Portugal continental. A harmónica, e o André estava a dizer, é distinguir o som da harmónica da concertina mais estridente, tipo gaita, e a harmónica mais doce. É o som que nós gostamos mais. Portanto, esta harmónica ainda continua a ser fabricada pela fábrica Runner desde o século XIX. Rui, desculpa interromper.
seria muito grave se, pronto, quem sou eu para mandarem às alheias, se nesta conversa que tivemos hoje não falássemos também dos nossos construtores de instrumentos aqui. É importante, sim. O que é? Sim. Que construíram ao longo do tempo, não é? Os nossos rajões, os hortelanos, os breguinhas, pronto, o harmónio, a gente já sabe, já falou sobre isso. E neste momento, as nossas escolas vivem muito do trabalho de um mestre, de um violeiro, que dá pelo nome de Carlos Jorge, que tem a sua oficina ali ao fim da Rua da Carreira, não é? Junto aos cemitérios ingleses, e tem sido esse mestre que tem garantido o fornecimento dos nossos instrumentos, no fundo, esta sonoridade que o Rui falava, que é própria da nossa cultura musical, da nossa tradição musical, tem que ver com esses mestres que construíram à sua maneira, não é? Que foram dando um formato aos seus instrumentos, não é? No fundo, recriando-os, porque a gente às vezes diz, não, a tradição é uma coisa estática, não é? Já falámos tantas vezes disso, eu, o Rui, Danilo. A tradição é uma coisa evolutiva, não é? E possivelmente há tantas formas de cantar o bailinho. Eu tenho ouvido, eu tenho algum registro. Há muitas formas de cantar. A mulher que tem uma voz mais aguda canta de uma maneira, o homem que tem uma voz mais grave faz a melodia de uma outra maneira, não é? Há um tocador de harmónio que tem uma frase mais de e há outro que faz, há outras frases diferentes, não é? E esse caráter idiosincrático da nossa música deve-se muito aos nossos mestres, e neste momento nós temos que valorizar um mestre que temos, que é jovem ainda e que tem contribuído bastante para novas formas, novas formas no exterior da nossa música, mas ele tem um valor extraordinário. Ele ainda hoje, ele gosta de olhar os instrumentos antigos e de construir réplicas desses instrumentos da nossa tradição, não é? Portanto, repare, sempre aquela ideia, o respeito pela tradição, não é? Mas na continuidade, não é? Recriando essa tradição. Aquilo que o Charabanda fez na sua música, recriou a tradição, não é? Porque tradição é o homem que tem o seu rajãozinho lá dentro da cômoda e que pega e vai ao arraial. Isso é tradição, não é? Porque há aqui vários níveis que a gente tem que distinguir, não é? Essa tradição do homenzinho, pronto, acabou o seu dia, o seu trabalho lá na lavoura e pegou no seu rajão e foi para o quintal e ali despicou na matança de porco, fez um despique e tocou. Isso é uma tradição que está na raiz mesmo. E depois há aquilo que Charabanda fez, que Banda de Além fez, o Danilo, os gurus folclóricos também atualizaram. Então pensa que a nossa tradição não tem viola baixo e nós pusemos viola baixo. Há que dizê-lo com toda a frontalidade. Repare, e fizemos isso de forma mal intencionada. Penso que não. Nós fizemos isso porque inicialmente, quando Charabanda tocava, as pessoas olhavam para o Charabanda assim, com certo distanciamento. Mas o quê? Vem tocar aqui música dos vilões. E a música não foi toda a gente. Houve pessoas que receberam sempre bem. Mas havia pessoas que estranhavam. Olha, estes vêm tocar aqui para a cidade a música dos vilões. Hoje há um fenómeno curioso que também deve ser estudado, que é, eu vou ao campo e ouço cantar o Cico Bravo e o Baile dos Calções à forma do Charabanda, o que é engraçadíssimo, que é um retorno. O Charabanda foi colher ao povo, repare que é curiosíssimo isso, foi colher ao povo e depois essas coisas que se perderam em alguns, não é? As pessoas estão a captar essa tradição através de Charabanda. Isso é um fenómeno interessante. Deixa-me só acrescentar. Já agora, a importância que têm os grupos de folclore, mesmo para o Charabanda, no início do projeto Charabanda,
o reconhecer o projeto dos grupos de folclore foi muito grande. E graças aos grupos de folclore é que nos deram essa importância e o conhecimento da divulgação de um determinado tipo de música que, caso contrário, também não sabíamos. Exatamente. E íamos ficar pelos livros dos anos 30 e 40 do Carlos Santos. Ou seja, os registros dos grupos de folclore, primeiro o da Camacha, do Dom Danilo e outros, que deixaram, e outros não gravaram, mas que deixaram esse registro, é que tomamos conhecimento da música tradicional. Começou por aí um pouco. Continuando com aquilo que o próprio André referiu, eu fui à missa do Galo no Caniço foi há 3 anos e entrei, não pensei em nada, entrei porque queria tal coisa, assistir, perceber. Eu tenho que estar no local para perceber. Caso contrário, estou a falar de coisas que não convivi, não vi, não estive lá. E é preciso estar lá também. E de repente fiquei sempre à espera da missa do Galo, que não aconteceu. E a igreja estava cheia. E o que aconteceu foi um grupo à minha esquerda, por azar colocar-me ao lado deles sem saber, e vejo um grupo de alunos do Mar André, do Núcleo de Música, a interpretar na íntegra as cantigas do Menino Jesus. E depois não estava a perceber. E elas com olhar para mim com olhos assim meios como quem quisesse pedir desculpa. E eu olhava para o padre sentado, olhava para eles, continuava, olhava para o público, mas é esta. E uma música, outra música. A missa foi o ciclo de Natal baseado no disco. Exatamente. Pronto, eu fiquei feliz. E percebi, afinal, a nossa função está certa. Exatamente, cumprir vou buscar aqui, a tua missão. Trato e vou devolver novamente. O povo aceita. Exatamente. E depois vêm as raparigas dizer-se, 3 delas, a Paula, não é Paula? Fala, Cristina. Era a Paula, mas Fala, uma Cristina. outra que agora está ali no Mosaquita das Cruzes. Esquece o meu nome. O Rui Camacho. A gente tem que pedir desculpa. Se pedir desculpa por quê? É que ainda não pedi autorização. Autorização? Eu sou rapariga. Isto é do povo. E o Xarabanda pediu autorização a quem? Eu estou mais feliz. O Xarabanda pediu autorização a que quem? não tocou com vocês. Não tem que tocar. Fizeram muitíssimo bem, tocaram bem, cantaram bem. E isto para mim é uma gratificação. Exato. Eu sinto gratificado por perceber que alguém fez escolar. E aconteceu com os discos do Danilo, que eu devorei os discos para perceber as músicas. Sabe o que era giro? Era a gente aqui tocar, gravar e fazer um CD para anexar à revista. Já agora Isso aí é uma música. Rui Danilo e Mário André vieram ao Liberal, fizeram-me abelhar disso para falar da música tradicional. Fizeram-me abelhar disso para falar da música tradicional. Mas a proposta das missas do Parque e da missa do Galo, sabe, meia parte daqueles cânticos que nós cantamos na igreja, no seu parte, foi criado pelo povo. Sim, alguns. Foram criados pelo povo. Com certeza que sim, claro. Foi a igreja que não foi a igreja que criou, o povo criou e levou para dentro da igreja. É um fenómeno para-religioso. É quem tem intuição. É quem tem intuição da escrita e da música. E a tradição é assim mesmo. A música, olha, se eu faço uma música, olha, eu não sei escrever, mas isso não sabe escrever, então ele faz as letras. É sempre as pessoas. Antigamente eram os padres que estudavam música e escreviam as músicas para os momentos solenes da missa. Mas, regra geral, na tradição são as pessoas. É quem tem, como diz o povo, é quem tem o jeito, é quem sabe. É quem sabe faz a tradição. Muito bem. Acho que é uma maneira de. Há muito baixo que. Exatamente. Pronto, havia muito Mas baixo. sabe que é um pormenor. É um mundo de Não tem coisas. nada a ver Sabe uma coisa que a gente estava aqui. Mais 5 milhões. Eu gostava de finalizar. Ele já está cansado. Eu gostava de finalizar. Há muita coisa para dizer. Sim. Mas há uma coisa que. Há uma coisa que. Mas já e tem que batalhar isso. E tem que estar sempre a batalhar. E também é uma boa oportunidade para isso. Não falámos no aspecto dos trajes. E há uma peça do traje que me enerva imenso. E é feita vermelha na bota.
A fita vermelha na bota nunca foi A bota popular. chã com A uma bota fita chã Sim. nunca foi Qual é o tradicional. problema com. Nunca foi Nunca foi Recriação. tradicional. É uma recriação. É uma recriação. Mas a E foi recriação posto- de quê? Uma estilização. Uma estilização. Estética. E foi mais para o turista. Sim. E o que é mais curioso, farto de ver fotos antigas, e aquilo chama-me a atenção, chama-me. Eu tenho fotos de 1910, uma tia minha com 10 anos sentada e vejo as botas. Sim. 1910. Mas é aquela é bota simples. Veja, Sem. não tem fita Fita vermelha. vermelha. E vejo pelo campo e de vez em quando faz uma foto, já comecei a fazer coleção de fotografias sem fita. Mas vocês, como grupo folclórico, também têm que chamar a usar. atenção para isso. Não O é? grande problema é É a isso. função. É que foi o que o Atenção, professor Mário que André a disse ainda vossa- agora, a que vossa- foi o seguinte: enquanto faço uma regressão, e tem que saber a verdade, mais profunda, os outros fazem uma investigação superficial. Pois, mas eu quase sempre investigou assim, não, quase sempre escreveu assim. E todos nós vamos atrás dele. Então há dias, foi a semana da Cultura na Ilha, que é um projeto fabuloso. Vejo a gente lá com as saias lindas, feitas na ilha. Foi um projeto feito pela professora Geralda, que ela está de parabéns. Mas quando vejo umas fitas vermelhas nas botas, que não tem nada a ver com o povo. Exato. Acaba por ser Exato. Há uma aceito. tecedeira nos Canhas, que a última vez o Rui estava comigo. Elas fitas vermelhas, foi o grupo da Camacha que trouxe a fita vermelha, que a gente aqui no campo nunca usou fita vermelha. Sim. Os grupos Poxa, folclóricos criam. Porquê que os Sim. grupos não tiram, pá? Bem, aqui há uma questão importante. A Ele fica arreteado, o importância. Danilo fica arreteado. Sim. Só quantos grupos da Madeira estão a usar fita vermelha? Só O da extremamente Boa bom. Boa Nova e já há um Boa ao Nova outro, pontualmente, o Santa Cruz, Rodas Freire, já vai treinando, chega à conclusão. Que a bota- que- Mas isto ainda acaba por ser natural. Eu lembro, todos nós estamos a lembrar, no mercado, o exterior ao mercado, o edifício, homens que vendiam botas. Sim. Que eram No Largo da Feira. no trás de Câmara de Lobos. O Largo da da Feira. Era Câmara de Lobos e Mas eles não tinham uma fita vermelha? tinham. Tinham Não, fita não, vermelha? tem que ser fita Foi. vermelha. O que acontece assim? Vendiam com as botas de fita Havia uma vermelha. feira Sim, no sim. Largo dos Chafariz que há fotos disso. Então, eu tinha perdido, mas encontrei há dias a foto. Tem lá botas para vender para o pessoal da ilha e bota para o turista. E vê-se uma senhora Camponi aceitar uma bota sem fita vermelha.